O Exu aprendeu tudo sobre o ser humano. Ele ficou quieto, ele não perguntava nada para o Oxalá, ele ficou quieto, ele só observava. E ele passou 16 anos observando. E nessa observação, ele passou a entender tudo sobre a alma humana e desde então, ninguém nunca mais conseguiu enganar o Exu, na verdade. Acho que a fotografia foi uma desculpa que eu encontrei para poder me aproximar de determinadas coisas que eu gostava. Eu comecei a fotografar moleque com 15 anos e por acaso eu fui parar num curso de fotografia e eu comecei a ouvir uma fita cassete que caiu na minha mão dos Racionais em 1992. Eu fiquei louco com aquilo, eu queria me aproximar daquela realidade de algum jeito, eu não sabia de que jeito. E aí eu estava fazendo curso de fotografia, eu comecei a sacar e perceber que a fotografia poderia me colocar em qualquer lugar que eu quisesse, né? E eu acho que eu comecei a fotografar um pouco por isso, assim, para chegar perto das coisas que eu queria chegar. Então eu me joguei com a câmera na mão. Eu fui para lugares em que eu não iria se eu não tivesse uma câmera na mão. Eu fiquei mais ou menos 11 anos no Hard News da Folha. Então eram 3 pautas por dia em que eu ia parar nos lugares mais surreais e malucos. Eu me lembro de um dia que eu fiz uma pauta de manhã na Cracolândia, onde eu fui fotografar os meninos fumando pedra. E de tarde a minha pauta era, por acaso, não era a mesma matéria, eu fui para a charutaria do Hotel Renaissance, onde eu fotografei um monte de milionário fumando charuto, daqueles charutos caríssimos, assim. E eu tinha que desenvolver um jeito de conseguir conversar com o nóia da Cracolândia e com o milionário do Renaissance, entendeu? E eu acho que a grande lição que eu tive no fotojornalismo foi um pouco essa, foi um pouco aprender a lidar com as pessoas, aprender a entrar nos lugares, aprender a fazer o que eu tinha que fazer, aprender a sair daquele lugar e deixar uma porta aberta. Eu vi de tudo que vocês podem imaginar na vida, eu vi nesse período de fotojornalismo, assim, cara. Eu vi coisas incríveis, eu vi tragédias horrorosas, eu vi pessoas morrendo na minha frente, eu vi momentos de glória, eu vi coisas assim. Então, cara, de repente eu me vi moleque, eu tava no emprego dos sonhos, entendeu? Porque os caras enchiam a minha bolsa de filme, que era caro naquela época, me davam equipamento e me colocavam no olho do furacão. Isso aqui é um material de Cracolândia também que eu trouxe para exemplificar. Eu cheguei para fazer a Cracolândia, esse foi meu primeiro approach na Cracolândia, já tem uns anos. Eu cheguei com um carro com vidro preto de longe. Comecei a fotografar de longe, né, morrendo de medo, aquela coisa toda. Até que um dia eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá, eu vou conversar com esses caras. Eu vou pedir para fotografar, por que não? Né? Desci do carro. Eu usei uma dica que eu tinha recebido de um amigo meu, que ele falou, se você for falar com os noias, você procura o lugar onde você vê o isqueirinho acendendo. Porque se você vê o isqueirinho acendendo, significa que tem droga. O cara sem droga, ele fica loucão, mas se ele tá com a pedra, ele vai ser amigável com você. E eu cheguei perto, e eu pedi para fotografar. E o cara falou, sim, pode fotografar, fica à vontade. Eu fui fazer um livro sobre o Carandiru, que acabou virando um livro, foram 4 anos dentro do Carandiru, e que foi também exatamente a mesma coisa. Eu tinha pânico, né, acho que a maioria das pessoas teria medo, na verdade, de estar dentro de um lugar com os principais matadores, homicidas, estelionatários, e eu fui entender o que esses caras tinham para contar, eu fui ouvir esses caras, sempre com uma postura muito de não julgar. Na verdade, talvez isso seja um troço importante. Eu não sou juiz, eu não sou delegado, eu não sou advogado, eu não sou polícia. Então, não é minha responsabilidade julgar esses caras. Eu queria ouvir as histórias, eu queria conhecer, eu queria entender o que era. E, como eu falei para vocês, eu não gosto de fotografia, eu gosto de gente, eu fui tentando entender essas pessoas, eu fui tentando aprender mecanismos de me comunicar com essas pessoas. Porque a fotografia, na verdade, eu só vou conseguir chegar naquela imagem, tem uma preparação muito grande antes, que não é uma preparação técnica, é uma preparação, eu preciso conseguir conversar com o cara precisa confiar em mim, o cara precisa olhar no meu olho e ver que tem alguma verdade ali. Com o tempo, eu passei a desenvolver uma sensibilidade para isso. Então eu chego no lugar, por mais que o cara não fale a minha língua, como são essas fotos da Nigéria aqui, por exemplo, eu não falei com esse menino.
Eu olhei para o olho dele, eu olhei para a minha câmera, eu olhei para a cara dele e no olhar dele eu percebi que ele me deixou fotografar. E eu comecei a sacar isso e comecei a prestar atenção nessa relação entre o fotógrafo e o fotografado. É quase uma dança quando você chega num lugar. Tá todo mundo te olhando, né? Você automaticamente no momento em que você pisou ali, você passa a interferir. E tem uma coisa que eu acho que faz com que esses caras confiem em você e faz com que esses caras te deixem chegar, que é uma coisa da verdade, né? Então, isso faz parte dessa relação, falar a verdade sempre, né? Eu aprendi isso de uma forma dura no Carandiru. Eu estava fazendo, quando eu comecei a fazer o livro, eu tinha um acesso, através de um funcionário, que me deixou entrar para acompanhar um projeto de ressocialização dos presos, eu estava ali, e aí eu conheci uns travestis presos, eu achei que era uma matéria, um troço interessante. Eu fui conversar com um travesti e ele me contou uma coisa que era que tinha uma travesti lá dentro que era operada. E que era o maior segredo da cadeia, ninguém podia saber que tinha uma travesti operada. Que se os caras soubessem que tinha uma mulher, entre aspas, dentro da cadeia, a cadeia virava, entendeu? De loucura. Tinham 8 mil presos lá dentro. Era um travesti que fez uma operação no Marrocos e que tinha documento de homem. Foi preso, não importa se ele tem o órgão sexual dele, qual que é, o importante é o documento. E ele estava lá dentro. E eu fiquei louco, eu falei, vou fazer essa matéria agora, entendeu? Até que o seu Valdemar, que era o funcionário, descobriu, me deu uma dura, mas assim, me deu um esculacho. Falou, o que você combinou comigo, né? Você combinou o quê? Eu falei, não foi isso que eu combinei, então você não vai entrar aqui nunca mais. Eu levei 3 meses para conseguir reconquistar a confiança do seu Valdemar, eu abri mão dessa matéria e acabei ficando 4 anos lá dentro e fiz um trabalho que valeu muito mais do que essa história. Então eu comecei a trabalhar com vídeo em 2001, mais ou menos, 2002, e fui trabalhando paralelamente à fotografia. Chegou um momento que saiu uma câmera nova da Canon, que é a 5D, que é uma câmera que passou a vir com um botão de REC. E, cara, eu falei, cacete, a mesma câmera que eu uso, entendeu? Essa câmera aqui, entendeu? É uma câmera de foto, é a câmera que eu estava acostumado, essa câmera era uma extensão do meu braço. Essa câmera, para mim, era a coisa mais natural do mundo trabalhar com ela. Eu falei, porra, se ela tá vindo com o botão de REC, por que não, entendeu? Né? E a TV Folha nasceu um pouco ali. Né? Isso foi 2005, 2006, eu fiz meu primeiro trabalho misturando foto e vídeo, né? Que foi super pioneiro nessa onda. E a TV Folha foi mais ou menos... Eu comecei a fazer documentário, né? Eu pedi demissão da Folha 5 vezes. Né? As 5 vezes que eu pedi demissão, eles me convenceram a ficar de algum jeito. Né? Ou me dava aumento, ou me oferecia sei lá o quê. A 5ª vez que eu pedi demissão da Folha, eles me falaram, o que você quer fazer? Eu falei, eu queria, cara, tocar o departamento de vídeo aqui da Folha. Entendeu? Mas eu queria desenvolver uma linguagem diferente da convencional. Porque até então todo mundo se inspirava na linguagem do telejornalismo, que é aquele repórter com aquele microfone, aquele off, aquela cabeça, aquela coisa que é simples de fazer, na verdade, mas é para fazer, tipo, produzir salsicha, entendeu? Você faz em escala. E eu queria trazer essa linguagem do documentário que eu vinha desenvolvendo para esse jornalismo diário. Então eu montei uma equipe sem vícios do telejornalismo, né, uma equipe que veio do impresso total, para desenvolver essa linguagem. Então a gente conseguiu desenvolver essa linguagem num veículo que também não tinha vícios, porque a Folha nunca tinha feito vídeo. Então se eu tivesse que fazer isso dentro de uma TV, eu não conseguiria, porque tem os vícios ali que você não consegue fugir. Então eu vi que estava todo mundo virgem ali, entendeu? Eu falei, opa, então eu vou brincar aqui. E consegui replicar esse meu modelo de trabalho na TV Folha. Eu quero entender quem que é esse cara. Quero saber o que esse cara está fazendo, por que esse cara chegou até ali, eu quero saber qual que é a história dele, quero saber, né, de onde ele vem, quero saber como foi a infância dele. E quando o cara percebe esse interesse genuíno na história dele, o cara começa a se abrir. E com o tempo, fazendo isso muito como eu fiz, né, como fotojornalista, fazendo isso muito, diariamente, você começa a entender alguns meandros da alma humana, né, da mente humana. Eu acho que a coisa do psicólogo é muito mais importante do que a técnica fotográfica para mim. Né? Para eu conseguir chegar nesses lugares, eu tive que convencer os caras de alguma forma, eu tive que fazer eles confiarem em mim, tive que chegar de algum jeito. Então, assim, se eu fosse fazer uma especialização, seria em psicologia, não em fotografia. Então, essas malandragens do fotojornalismo são umas coisas muito legais, assim, né? Que essas malandragens vão desde dessa coisa do 7-1, do chaveco, entendeu?
até essa coisa, né, de você conseguir sair de situações perigosas, porque você se mete em situações perigosas. Eu aprendi que não tem nada mais valioso do que manter a porta aberta, onde você chega. Eu prefiro perder a pauta, prefiro perder uma história e manter uma porta aberta do que publicar um troço na marra e o cara ficar puto comigo e nunca mais... Tanto que esse acesso todo que eu tive nessa coisa marginal, nessa coisa de crime, de cadeia, de favela, de não sei o quê, foi muito por conta disso, entendeu? Porque eu sempre cumpri o que eu combinei com os caras, entendeu? Se eu combinei isso, eu faço isso. Então é isso, assim, eu acho que a fotografia não é o meu barato é entender esses códigos, entender as pessoas. E isso agora, todo esse período de fotojornalismo, tentando decifrar esses códigos, eu acho que estão sendo úteis agora nessa minha nova função, né? Que eu estou fazendo documentário, estou fazendo cinema. Eu acho que no dia que eu for fazer uma ficção, toda essa experiência que eu tenho vai servir quando eu for filmar uma cena com atores. Tudo isso vai ser feito com base em todas essas experiências que eu passei até chegar ali. Assim. Foi uma dica que eu recebi do Cacá Diegues uma vez. Estava começando a fotografar e fui fotografar ele e ele me falou, eu falei, pô, eu quero fazer cinema um dia. Pedi uma vaga para ele de qualquer coisa, ele falou, cara, você está no melhor lugar para aprender a fazer cinema, entendeu? Fica aí na rua, vai conhecer tudo, vai conhecer gente, não sei o quê, porque quando você for fazer cinema daqui a 10, 15, 20 anos, entendeu? Você vai fazer com uma experiência, com uma bagagem que nenhum cineasta tem. Então fica aí, vai pra rua, vai entender tudo, vai ser o Exu, entendeu? Vai ver vai entender o ser humano, porque na hora de que isso voltar, se você entender um pouquinho o ser humano, você vai ver a diferença que isso vai fazer em qualquer coisa na tua vida. E isso faz, cara. É só prestar atenção, cara, nas pessoas e ser honesto e prestar atenção no que as pessoas têm a dizer e ter um interesse genuíno naquilo, assim, porque por mais que seja a pessoa mais comum, que seja um mendigo, que seja qualquer um, sempre tem alguma coisa naquela história que vai servir para alguém de algum jeito na vida. É isso.